Eu sou Roberto Marques, você está no meu canal Oficina de Quarto. Nesse vídeo vamos falar sobre geração de energia solar. Vou dar 7 dicas importantes aprendidas nesses primeiros 20 meses de geração de energia solar aqui na minha unidade. Não vou falar sobre preço, o que comprar, que empresa contratar. Cabe a cada um fazer esse tipo de avaliação. Vou registrar aqui o meu aprendizado conforme a minha instalação. Comecei a contratação da minha planta em janeiro de 2020, não sabia nada sobre o assunto e contratei então pela internet uma empresa de São Paulo que fez a instalação da minha planta, que começou a operar em 16 de abril de 2020. A partir então dessa instalação eu comecei a estudar o assunto e durante esses 20 primeiros meses, tem aqui embaixo na descrição do vídeo 4 links de outros vídeos do canal que falam também sobre a geração de energia solar aqui na minha unidade. No meu caso, estamos falando de uma instalação trifásica. O sistema é um sistema on-grid, ou seja, a concessionária aqui do Rio de Janeiro, a Light, instala um relógio bidirecional na unidade que controla a energia fornecida por ela, Light, e a energia injetada por mim na minha planta. O relógio trifásico, então, tem uma cobrança mínima mensal de 100 kWh, além dos respectivos impostos. A primeira dica, então, é o dimensionamento. Além de dimensionar a quantidade e a capacidade das placas, você também precisa dimensionar a capacidade do inversor. Evite comprar um inversor de menor capacidade do que a soma total de capacidade das placas. Na hora de instalar a sua planta, avalie as possibilidades de inversores de maior potência do que as placas e faça uma opção que seja de um custo-benefício bom para você, mas que seja igual ou maior que a capacidade de todas as placas. Explico. Aqui na minha instalação, eu tenho 10 placas de 390 watts cada, total 3.900 watts de capacidade. E o inversor que foi instalado aqui na minha unidade é de 3.000 watts, ou seja, quase 30% abaixo da capacidade de geração das placas. Não foi bom. O ideal seria então um inversor de 4K ou de 5K para prever uma futura expansão da minha planta. No meu caso tem então o efeito chamado de clipping, ou seja, as placas geram mais energia que o inversor consegue transformar. Vocês vão ver aí pelo gráfico como é que é essa geração quando as placas estão gerando mais energia e o inversor não consegue transformar. Essa energia é então perdida. Nesse gráfico do inversor Fronius, vocês podem ver que o topo do gráfico de geração ele é achatado. Dessa forma, entre os meses de outubro e fevereiro, quando o Sol está mais vertical aqui no Rio de Janeiro, a geração diária sofre esse achatamento devido ao inversor não conseguir transformar essa energia que as placas estão gerando em energia alternada aqui para a minha residência. Se você, então, for contratar uma nova planta, fique atento a esse detalhe para não acontecer isso que está acontecendo comigo hoje. Outro detalhe também importante é você fazer uma previsão futura de uso mensal de energia. No meu caso, quando eu contratei a minha planta, o meu consumo médio mensal era de 440 kWh. Hoje, o meu consumo mensal continua equivalente ao que eu contratei. Mesmo com essa chateação aí do inversor estar subdimensionado, nesses primeiros 20 meses eu consegui gerar mais energia para a Light do que eu utilizei. Ou seja, eu pago sempre o mínimo todo mês e ainda tenho um adicional guardado lá para o futuro. Vamos então para a dica número 2, que é o pagamento mensal do custo de disponibilidade. No meu caso, o relógio trifásico, eu pago 100 kWh mês mais impostos. Nesses impostos, o ICMS é a parte maior. Se a Light me fornecer até 300 kWh mês, eu pago 18% de ICMS.
Se passar de 300, eu vou pagar 31% de ICMS. Nesses 20 meses, o pagamento mensal médio aqui na minha unidade, pagamento mínimo mais impostos, é de R$ 138. Valor mais do que razoável, considerando o atual aumento da energia elétrica aqui no Brasil. Se o seu relógio é bifásico, mantenha a sua assinatura como bifásica depois da instalação da energia solar. Se a sua planta for bem dimensionada, vai pagar mensalmente o custo de disponibilidade de 50 kWh mais imposto, dando uma média de R$ 90. Se a sua assinatura for monofásica, vai pagar então menos ainda, 30 kWh mês de custo de disponibilidade. E o valor mensal médio de R$ 70. Eu estou então considerando uma planta bem dimensionada, onde mensalmente você gera e injeta mais energia do que a concessionária fornece, que é o meu caso. Eu estou estudando a possibilidade de mudar a minha assinatura de trifásico para bifásico, para poder então diminuir meu custo de disponibilidade mensal. Mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Tem uma burocracia com a empresa Light para fazer essa mudança de assinatura. A dica número 3 é o tempo de recuperação de investimento, o famoso payback. Não se preocupe com esse prazo de recuperação do investimento. Vai ser vantajoso gerar a sua energia ao longo do tempo. Em geral, quando você faz uma contratação de uma nova planta, o fornecedor, ao dimensionar esse tempo para recuperação do investimento, que é o payback, ele não diminui o valor que você vai ter que pagar todo mês, que é o famoso custo de disponibilidade mais os impostos. No meu caso, antes de eu gerar minha própria energia, pagava anualmente uma média de R$ 5.600. Depois de começar a gerar energia solar a partir de abril de 2020, meu gasto anual médio passou para R$ 1.600, uma economia aproximada de R$ 4.000 por ano. Na minha proposta inicial de fornecimento, o prazo de retorno do investimento seria de 45 meses. De fato, será mais de 65 meses para recuperar o que gastei. Apesar disso, é muito vantajoso gerar a sua própria energia. A dica número 4 é o pagamento mensal de ICMS. Aqui no Rio de Janeiro, tem a cobrança indevida pela Light do ICMS em cima da energia fornecida, que a Light coloca na conta como TUSD. Para melhor esclarecer essa cobrança, aqui em cima do vídeo tem um link de um outro vídeo onde eu explico melhor como é que a Light faz essa cobrança abusiva do ICMS. Uma dica boa é, ao dimensionar a sua planta, evite que a Light forneça mensalmente mais de 300 kWh mês, porque até 300 você paga 18% de ICMS e acima de 300 você vai pagar 31% de ICMS. No meu caso, em 12 meses eu fico pagando 9 meses 18% e nos meses de janeiro, fevereiro e março, que são os meses mais quentes, eu pago então os 31% de ICMS porque a Light fornece mais de 300 kWh por mês. Tem uma planilha Excel aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quer entender melhor desse assunto. O importante mesmo é a redução de pagamento de impostos. No meu caso, eu pagava anualmente aproximadamente R$ 1.550 só de ICMS. Depois de instalada a minha planta, nos últimos 12 meses, eu paguei uma média de R$ 550 de ICMS. Uma redução de pagamento de ICMS aproximadamente R$ 1.000 por ano para o governo do estado. O valor correto seria R$ 260 por ano de ICMS, que seria o imposto cobrado apenas sobre o custo de disponibilidade. Dessa forma, a cobrança indevida da Light aqui na minha unidade ficou em aproximadamente R$ 290 por ano. Para quem estiver interessado em questionar esse pagamento a mais de ICMS na Justiça, um usuário aqui do canal, morador de
Cuiabá, Mato Grosso, entrou com um mandado de segurança com um pedido de liminar para cessar essa cobrança. Ganhou e a cobrança de ICMS, então, foi suspensa. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem informações sobre esse processo. No meu caso, eu não acho interessante entrar na justiça para cobrar esses R$290 anuais, porque além de ser uma redução na base de uma liminar, que pode ser cassada a qualquer momento, ela também pode ser bem sucedida ou mal sucedida. Então eu vou esperar que a legislação seja corrigida para que esse problema não aconteça mais. A dica número 5 é sobre sombra e inclinação nas placas fotovoltaicas. Aqui no Rio de Janeiro, a inclinação ideal das placas seria de 22 graus em relação ao norte. Hoje, com os preços das placas fotovoltaicas cada vez menor, usar uma inclinação melhor para o local de instalação pode ser então compensado com o acréscimo de uma ou duas placas. Na minha instalação, as 10 placas estão colocadas quase na horizontal. Foi deixada uma pequena inclinação para a água não empoçar em cima das placas. Com relação às sombras, no início da geração da minha energia solar, eu percebi uma diminuição mensal de geração e fiz uma reclamação com a empresa. Veio então aqui em agosto um técnico e constatou que realmente tinha uma sombra em uma das placas. Vocês podem ver a sombra pela foto. Como eu tenho 10 placas ligadas em série, essa sombra em uma placa se propaga para todas as outras placas. A empresa então fez o remanejamento dessa placa, evitando então esse problema da sombra. Essa troca de posição da placa teve custo zero para mim e aumentou em 5% a geração de energia. Cuide então, quando contratar uma planta de geração de energia, que a empresa verifique possíveis sombras pela inclinação do Sol ao longo do ano, para evitar esse tipo de problema. Na minha instalação, as 10 placas estão numa única string elétrica. Poderiam então ser 2 strings elétricas com 5 placas cada. Dessa forma, se acontecer algum problema em uma das placas, só vai se propagar para 5 e não para todas. A dica número 6 é limpar periodicamente as placas fotovoltaicas. Na minha unidade eu limpo aproximadamente a cada 3 meses. No meu caso eu fiz uma trapezonga para ter acesso a todas as placas. Eu uso então um universitário auxiliar para fazer essa limpeza. Uso um limpa-vidro diluído em água para esse procedimento. Se na sua região houver um acúmulo grande de poeira e de impurezas, essa limpeza pode ser então em períodos menores. Avalie então uma melhor condição de limpeza para a sua instalação. É importante manter as placas livres de impurezas. E ao limpar, cuidado para não cair do telhado, né? Segurança primeiro sempre. A última dica desse vídeo é o acompanhamento mensal de geração da sua planta. Eu faço um acompanhamento diário da leitura do relógio da concessionária, energia fornecida e energia injetada. Eu anoto esses números diariamente entre 18 e 20 horas. Eu coloco também nessa planilha a geração de energia pelo software do inversor Fronius. Meu acompanhamento, então, bate com a conta mensal que eu recebo da concessionária. Se você estiver interessado, abaixo da descrição do vídeo tem um link para download dessas planilhas de acompanhamento. Para finalizar esse vídeo, vale muito a pena optar pela geração de energia solar através de placas fotovoltaicas. Mesmo com um período longo de recuperação do investimento, produzir energia limpa e pagar menos imposto é tudo de bom. Se houver qualquer dúvida, deixe a sua mensagem aqui abaixo na descrição do vídeo, que eu respondo a todas. Até a próxima!